Boa noite a todos. Como sempre, a leitura de abertura dá-nos um mote de partida. A leitura convida-nos a nós não nos deixarmos ferir por aqueles que andam desarrosados, que andam desequilibrados, para nós não nos deixarmos ferir pelo mundo e não colocarmos os nossos pés em caminhos que nos possam ser danosos. Isto faz-me refletir sobre o assunto de hoje, desta noite, porque nós vamos falar do Hospital de Maria Nazaré, que é um hospital que acolhe suicidas. E às vezes nós caímos no desespero porque nos deixamos perturbar pelas pessoas desequilibradas que nos envolvem, pelo mundo que está tão violento e agreste. E espero que esta noite possamos todos sair daqui com a certeza absoluta de que nunca mais nas nossas existências, porque eu estou convencida que muitos de nós, em existências passadas, já praticamos o suicídio, que nunca mais o voltemos a fazer. Porque nós não somos mais os ignorantes de outrora. E que esta noite nós consigamos ter um bocadinho mais o vislumbre de quanto é divina a nossa existência e de quanto nós a devemos aproveitar. Vamos falar hoje do Hospital de Maria de Nazaré, mais uma das obras que Maria acolhe com o seu coração. Maria que nos consola a todos, encarnados. Tantos de nós somos devotos de Maria, eu sou devota de Maria. Eu oro todos os dias a Maria. E ela ouve-me, porque tantas coisas acontecem na minha vida que eu tenho a certeza absoluta que são intercessão dela. E tantas coisas acontecem na vida de tantas pessoas que nós temos a certeza que são intercessão de Maria. E então Maria está presente na nossa vida, nós encarnados e do mundo espiritual de todas as formas. Mas principalmente onde houver dor, onde houver desespero. Maria acolhe sempre os mais sofredores. Então, Maria, e em nome de Maria, há uma colónia espiritual chamada Colónia Correcional Legião dos Servos de Maria, que está descrita na obra Diário de Memórias de um Suicida, que eu aconselho a toda a gente ler. Porque aquela obra é uma obra muito extensa, mas é uma obra riquíssima em ensinamentos de todo tipo, principalmente sobre nós próprios. Hoje vamos tentar chegar lá um pouquinho, mas eu convido-vos a todos porque é uma obra riquíssima para nós compreendermos e começarmos a orientar melhor os nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. O que é que eu faço aqui? O que há bocado se perguntava. Então a Legião de Maria começa o livro, que é um livro que penso que a maior parte de nós sabe, apesar de ser escrito por uma médium, Ivone Pereira, foi, eu vou dizer, ditado por um espírito muito nosso conhecido, Camilo Castelo Branco, que se suicidou com um tiro no ouvido, porque ficou cego. E então toda essa obra é o relato do que este espírito lhe aconteceu depois de partir. E nós, não me vou alongar sobre o livro, porque até a Isabel já falou sobre isso, não é? Nós vemos a Legião de Maria ir buscar esses espíritos que estão no Vale dos Suicidas, num desespero total, completamente alheados de tudo, aos gritos, num sofrimento doido, vendo-se permanentemente no ato do suicídio, vendo o sangue deles a jorrar. Chega a caravana de Maria
com os seus lanceiros de luz, com os seus trabalhadores de amor que exalam luz, buscar aqueles que já estão em condições de ser socorridos. Devo-vos dizer, não que se leia neste livro, mas porque já li outros sítios, que nestas caravanas que vão aos valos dos suicidas e vão buscar os desafortunados de si próprios, também vão encarnados. Trabalhadores espirituais ou pessoas de bom coração que se prestam a, durante a noite, fazerem o seu desdobramento e fazerem parte dessas caravanas, por seu mérito, com certeza, também. Então, essas caravanas que, em nome de Maria, vão buscar esses irmãos perdidos no seu sofrimento, levam-nos para esta colónia correcional Legião dos Servos de Maria, que, como já foi aqui dito, tem o Departamento da Vigilância, a Torre de Vigia, o Departamento Hospitalar, o Departamento da Reencarnação e a Cidade Universitária. Nós hoje vamos nos focar somente no Hospital de Maria de Nazaré, que fica no Departamento Hospitalar, juntamente com o manicômio e o isolamento. Nós, quando desencarnamos, não somos diferentes do que somos hoje. Se nós temos desequilíbrios emocionais profundos quando estamos encarnados, porque a vida nos proporcionou sofrimentos que nós não conseguimos descortinar, assim acontece também no mundo espiritual. Por isso existe um manicômio neste departamento hospitalar. Quando os seres estão tão perturbados que não têm nem noção de si. E o isolamento é um local, como não existe cá nas prisões, é um local onde as pessoas ficam sozinhas porque não conseguem ainda estar a fazer aquilo que é dito, aquilo que é pedido, e então, como não conseguem estar em sociedade, digamos assim, vão para o isolamento para se conterem. E o Hospital de Maria de Nazaré, que é o hospital do qual nós vamos falar hoje. O Hospital de Maria de Nazaré, diz-nos Camilo Castelo Branco, que eles, quando deixaram o Vale dos Suicidas, eles estavam muito perturbados, eles sofriam muito, eles tinham muitas dores, eles estavam muito confusos, porque ainda não tinham entendido que ainda estavam vivos, estavam sempre a viver as cenas dos seus delitos, da sua morte, e todos gritavam e estavam todos muito perturbados. E então ele diz que, mal adentraram este hospital, sentiram um ambiente balsamizante, portanto, como um bálsamo, uma coisa que os acalmava, permitindo recuperar a consciência de si próprio. Portanto, eles começaram a serenar e começaram a perceber: eu estou aqui. Não faziam parte daquela multidão de uivos e gritos. Tomavam consciência que continuavam vivos, porque muitos deles ainda não tinham percebido que tinham largado o corpo, mas que continuavam vivos. Eles achavam que ainda não tinham morrido e que estavam ali naquele meio tempo entre o suicídio e morrer. E, portanto, aqui no Hospital de Maria de Nazaré começaram a ter consciência que continuavam vivos. E deixavam de rever aquelas cenas mentais no momento do suicídio, portanto, já começavam a não ter permanentemente aquela lembrança do momento do suicídio, portanto, começavam já a ter alguma paz dentro de si. E começaram, com esta paz e a consciência que não tinham morrido, começaram a ter a consciência que existiria um Pai Criador. Porque então, se eu não morri, existe algo mais além da carne. E Camilo Castelo Branco relata mesmo que se lembrava das orações da mãe e o que a mãe o ensinou em termos de catequese, em termos de tentar colocar-lhe um pouco da religiosidade no seu coração, que ele sempre negou. E aí ele começou a lembrar-se, ele e os outros, que se estavam vivos e se havia algo mais além da morte, como eles o entendiam, com certeza existiria o tal Pai Criador
que a religião falava. Outra coisa curiosa que ele nos relata é que existiam letreiros fosforescentes nas paredes a pedir silêncio por todo o lado. Eu chamo a atenção este fosforescente, porque nós vamos ver esta palavra várias vezes neste hospital. E quem já foi em desdobramento ao mundo espiritual sabe que a maior parte das coisas que lá existem tem uma luz própria, fosforescente. As coisas têm luz própria. É como nós, aqueles letreiros que não precisam de luz, apagam-se a luz e ficam-se a ver. E então esses letreiros pediam silêncio porque o passado tormentoso trazia recordações que produziam distúrbios mentais de consequências imprevisíveis. Reparem, isto é muito interessante, porque o silêncio obrigava a que nenhum deles começasse a dizer porque eu sou um infeliz, porque eu matei-me por isto e porque aquilo, e começassem todos eles outra vez a reviver os seus tormentos, os seus problemas, as suas dores. E, portanto, isto apela para nós também, dizendo-nos que, se calhar, nós estarmos a relembrar passados que nos ferem, que nos magoam, que nos relembram dores profundas, se calhar também não é bom para nós. Se calhar também nós deveríamos fazer o silêncio neste tipo de recordações, porque, como diz aqui, produziam distúrbios mentais de consequências imprevisíveis. A nós também. Consciência na não observância deste regulamento era punido com o isolamento. Portanto, haviam irmãos que, muito perturbados, punham-se aos gritos na mesma, como quando estavam no Vale dos Suicidas, perturbando todos os outros, e como eles não eram capazes de se conter, iam para o isolamento. Também existia um gabinete cirúrgico. Existia, não, existe, porque esta colónia que está na zona trevosa, um pouco acima da terra, diz Camilo Castelo Branco, que sempre com névoas, precisamente porque está muito próximo da crosta, ela existe sempre, e Deus queira que exista sempre mesmo. Porque enquanto nós formos ignorantes e não acreditarmos na vida após a morte, infelizmente, muitas pessoas, infelizmente, no meio de desequilíbrios profundos, poderão continuar a tirar-se as suas vidas. Esta colónia existe sempre e espero que exista sempre mesmo. E, portanto, o gabinete cirúrgico, diz Camilo Castelo Branco, o grandioso aparelho que examinava minuciosamente toda a organização perispiritual. É prestado socorro nas regiões do perispírito correspondentes às dilaceradas no envoltório físico-terreno, com sondagens de luz e banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quinta-essenciados, quer dizer que bálsamos quase sem matéria, quase só gás. Intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíam fotografias e mapas que mais tarde seriam encaminhados à secção de planeamento de corpos físicos. Então, o que ele nos diz é que existem aparelhómetros, como nós já sabemos, de muitos livros escritos por muitos espíritos, que existem hospitais com aparelhos sofisticadíssimos, e este aparelho sofisticadíssimo curava-lhes um pouco as zonas dilaceradas pelo suicídio, no ouvido, onde fosse que eles se tenham ferido para se matarem o corpo físico. E depois esta parte curiosa é que dos raios solares extraíam uma luminosidade própria para fazer um mapa, para depois vir imprimir ao perispírito para a próxima reencarnação, imprimir no corpo físico
as questões que ficaram dilaceradas no perispírito. Ou seja, quando nós reencarnamos com deficiências, quando nós reencarnamos com problemas de saúde graves, poderá ser devido à nossa fotografia do perispírito vir com aquele problema que depois imprime no corpo. Nós sabemos que nós temos que perceber o quanto o nosso corpo é valioso para nós. E quando nós ferimos o nosso perispírito, nós ao ferirmos o nosso corpo, ferimos o nosso perispírito, ele fica de facto deformado, fica com problemas. E esse vai ser o molde para a nossa reencarnação seguinte. Não só no suicídio isto acontece. Acontece quando eu mato outro com um tiro no coração e venho com problemas cardíacos, por exemplo. Ou quando espeto uma faca e corto um braço de uma pessoa e venho amputada ou com outros tipos de problemas. Porque o nosso perispírito grava todas as nossas falhas morais, todos os nossos débitos. E é ele que vai imprimir no corpo físico na próxima reencarnação ou numa outra. Essas questões que nós temos que dar valor. Temos que dar valor ter um coração firme e forte. Temos que dar valor ter os membros sãos e sadios. Temos que dar valor, temos que compreender aqueles que são como nós, que também vêm com algumas limitações, e não os apontarmos e vermos todos como irmãos e iguais. E então neste gabinete cirúrgico, dizia ele, sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos subtis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora. Isto é um cálculo, porque no além o tempo é diferente. Até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham um clamoroso desequilíbrio. Ora, o que é isto? Quando nós nos suicidamos, tiramos a nossa vida, nós ainda temos muito fluido anímico, ainda temos muita vida, como se diz o povo. Ele era um homem cheio de vida e morreu. Cheio de vida no sentido que ainda temos muita energia, muita força. Ainda tínhamos muitos anos de energia no nosso PEC. E nós, no fundo, não gastamos essa energia. E quando nos desprendemos pelo suicídio, nós ficamos ligados ao corpo físico permanentemente, que é o que ele está aqui a dizer, o físico astral e o físico terreno, porque o físico atrai-nos por essa energia que nos liga ao perispírito. E é aqui neste gabinete cirúrgico que eles finalmente cortam esses laços fluídicos. Porque enquanto esses laços fluídicos não são cortados, o ser espiritual, o perispírito, está sempre em agonia, sentindo o seu corpo físico em decomposição, em desarmonia, e que o desarmoniza completamente. Portanto, é aqui neste gabinete cirúrgico que há esse cortar, finalmente, dessas energias que nos ligam. Também há, neste hospital, visitas de caravanas fraternas de estudo vindas de regiões espirituais mais favorecidas, ou seja, visitas de estudo. Irmãos mais desenvolvidos, que já estão em cidades espirituais onde não há névoa, que não estão nas zonas trevosas, e que vêm visitar estes irmãos que estão ainda a equilibrar-se, ainda estão a tatear, a perceber que estão vivos, que existe uma lei universal, e vêm dar o seu testemunho do quanto é belo tudo que é luz, o quanto nós podemos fazer por nós para evoluirmos e irmos para locais mais belos e mais felizes, e ao mesmo tempo, para aqueles que vêm ali perceberem a dor e ficarem mais sensíveis à dor, porque convenhamos, deve ser dos sítios com mais dor que poderei imaginar. Será o Vale dos Suicidas, porque eu imagino
que além da ignorância, para uma pessoa se suicidar tem que ser uma pessoa que ignora que a vida continua. Nenhum de nós nos passaria isso pela cabeça, porque sabemos que, além de não resolvermos problema nenhum, vamos ter problemas gigantescos, vamos passar por situações muito dolorosas. Portanto, além da ignorância de que existe vida além da morte física, o desespero. E, portanto, eu não imagino zonas mais de sofrimento maior que estas zonas. E penso, imagino que uma visita de seres um pouco mais evoluídos, que seja muito profícuo, tocar-nos na dor do outro, percebermos que aquele irmão tem uma dor profunda que nós podemos, quiçá, com uma prece aliviar, que nós podemos, com um toque, com um abraço, melhorar um pouco. Aqui também, Camilo diz-nos que só mais tarde são permitidas visitas de entes queridos desencarnados. Ora, nós já muitas vezes aqui ouvimos que normalmente, quando se desencarna, é mais ou menos frequente que venham buscar-nos antigos parentes nossos que já partiram, amigos. Só que nos suicidas isso não é assim. E, portanto, só mais tarde, muito mais tarde, depois de eles estarem equilibrados, estarem no hospital já há muito tempo e estarem equilibrados, é que têm autorização de terem visitas de entes que já desencarnaram. E existe uma coisa muito curiosa lá nas enfermarias, que é um aparelho para observarem à distância. Ele descreve quase como se fosse hoje um plasma, uma tela, aquelas televisões grandes que há agora, fininhas, que observam à distância acontecimentos no orbe terrestre. Ou seja, eles não precisam de sair do hospital, da colónia onde estão, para verem acontecimentos que estão a acontecer neste momento connosco. Por exemplo, estarem a ver-nos neste momento. Portanto, existem esses aparelhos, como nós já sabemos também de outros livros, e, portanto, eles podem, sem sair da colónia, perceber o que é que acontece no orbe. E, diariamente, tratamentos magnéticos. Estes tratamentos magnéticos são quase tipo os nossos passos. O que é que eles dizem? Ambiente impregnado de fosforescências, outra vez, azuladas, onde médicos espirituais em prece apercebem-se das fragilidades de cada um de forma a deliberarem a corrigenda mais acertada. Ou seja, fluidos magnéticos e o médico são tudo voluntários, como é óbvio, voluntários do amor, que veem onde é que eles estão mais debilitados e começam a tratar deles. E esses fluidos também corrigem sensações de fome, sede, frio e outros apetites. Porque quando desencarnamos nestas situações, nós continuamos a ter fome, sede, tudo e mais alguma coisa que sentíamos quando estávamos encarnados. E só aqui, reparem, há quanto tempo eles já desencarnaram, e só aqui é que eles têm, finalmente, não têm mais necessidade, não têm mais fome, não têm mais sede, nem frio. Que é uma das coisas que os espíritos revelam muito, é que sentem muito frio. Exercício da educação mental para com os cacauetes. O que é que ele chama de cacauetes? Trago esta imagem porque os cacauetes são... Ele, por exemplo, suicidou-se com um tiro no ouvido. O cacauete é ele estar sempre a tapar para ver se o sangue não sai, porque eles viam permanentemente o sangue a jorrar, e então é o tapar. É aquele que cortou os pulsos, estar permanentemente a apertar os pulsos, o do coração, sempre a agarrar o coração, porque estão permanentemente a ver-se na situação do suicídio. Eles chamam isto de cacauetes, e eles demoram muito tempo a perder estes hábitos, destas sensações físicas. Portanto, a violência do suicídio é terrível, porque isto permanece nos nossos perispíritos muito tempo, anos,
quando nós já não pensamos assim, mas quando se pensa que o suicídio poderá resolver alguma coisa, na realidade nós estamos a iniciar uma viagem tormentosa. Também existem reuniões académicas de estudos e experimentações psíquicas. Diz-nos Camilo que, juntamente com os internados do hospital, como era o caso dele, estavam internados no manicômio para assistirem numa tela a lembranças de um colega em desequilíbrio, demonstrando que o suicídio não o tinha libertado de nenhuma das situações que desgostavam. Ou seja, eles juntaram-se todos numa plateia, como esta, uma tela, e o irmão que estava em desequilíbrio começou a lembrar a sua vida na Terra, o que é que o levou ao suicídio, e a tela começou a projetar tudo aquilo que ele pensava. Para que todos percebessem, se não tinham percebido até ali, de que de facto ele não tinha resolvido o problema dele. Aliás, uma das razões também porque eu penso que é muito útil ler este livro, além de todos estes ensinamentos que nos fazem refletir sobre até a nossa conduta mental, muitas das vezes, é um dos casos de um colega que estava com ele, que veio à Terra, penso que a Isabel falou nisso. Não. Que veio à Terra porque insistia muito que queria ver a família. Ele queria muito vir ver a família, porque tinha muitas saudades da filha, e estava louco por ver a família, e queria ver a família, e não o aconselharam de todo, porque ele estava em muito desequilíbrio. E ele ainda não estava preparado, porque tinham passado 10 anos de quando ele tinha desencarnado, e muita coisa tinha acontecido na sua família. E, obviamente, o diretor do hospital sabia que ele não estava em condições para vir à Terra ver como é que estava a família. Mas ele tanto insistiu, que eles, ok, é o teu livre-arbítrio, tu vais, à tua responsabilidade. Acompanharam-no, porque nós não podemos andar por aí sozinhos. Acompanharam-no lanceiros de Maria, trouxeram-no à Terra, e os colegas a verem na tal tela o que é que se estava a passar cá embaixo. E tudo aquilo que ele viu que se passou com a família, com os filhos, com a esposa, com a fortuna dele, foi demais para ele. E se ele estava mal, ficou pior. Muito mais desequilibrado, com sentimentos de culpa horríveis. Porque o suicídio dele precipitou coisas terríveis na família. E, portanto, nós nem sempre sabemos muito bem aquilo que estamos a pedir. Que foi o caso. Nós pensamos que somos capazes, nós pensamos que estamos à altura, mas se alguém mais alto que nós, mais conhecedor, mais luminoso nos diz é melhor não, talvez seja melhor não. Porque ele aí desequilibrou-se totalmente. Porque convenhamos, nós, para virmos visitar os que ficaram na Terra, temos que estar muito equilibrados. Porque a maior parte das vezes, nós se calhar vamos ver coisas que nos vão transtornar. Porque gostaríamos que tivesse sido de outra forma. Ou porque gostaríamos que nos lembrassem de outra maneira. Ou porque vemos que afinal nem se lembram de nós. Isso magoa-nos, isso fere-nos, desequilibra-nos. E portanto, isto aqui eram sessões de estudo para demonstrar de que realmente o suicídio não nos resolve nada. E às vezes, além de não nos resolver os nossos problemas, perturba completamente a nossa família, os nossos amigos, traz danos incalculáveis. E, portanto, esse estudo é todo ele é feito no Hospital de Maria de Nazaré, porque nós precisamos, enquanto espíritos, de aprender a lição de uma forma
que nos fira, para quando nós voltarmos à carne, cometemos o véu do esquecimento, nós não mais esquecermos. Mesmo com o esquecimento que não nos lembramos do que é que foi a nossa última encarnação, nem nenhuma, nem o que é que nós prometemos que fazemos nesta, nem coisa nenhuma, mas uma coisa dizermos, afirmarmos, eu nunca me vou suicidar. E é este estudo que eles fazem. É verem casos chocantes uns dos outros, perceberem o quanto as atitudes, as nossas resoluções podem abalar tantas pessoas, podem infelicitar tantos e trazem-nos a nós tanta dor, para que, se mesmo mergulhados num novo corpo, nós temos a certeza absoluta que há coisas que nunca faremos. Precisamente porque no nosso espírito ficou gravado a fogo este tipo de lições. Os tratamentos do Hospital de Maria de Nazaré também, além do auxílio ao enfermo, portanto a cada um deles, para nós termos uma noção, Camilo Castelo Branco ficou cerca de 30 anos neste hospital, até ter a possibilidade de voltar a pensar em reencarnação. Isto só para nos dar uma ideia do tempo que demora o equilíbrio. E ele não era dos piores, porque o Camilo nunca foi para o isolamento, nem nunca foi para o manicômio. Portanto, ele logo percebeu que estava vivo, ele logo percebeu que existia uma força criadora, ele logo aceitou. Portanto, digamos que se calhar é o tempo mínimo, 30 anos dos nossos anos, para conseguir equilibrar-se ao ponto de dizer, ok, estou pronto para voltar a um novo corpo. E tenho a certeza que Camilo estará reencarnado nesta altura, que uma coisa ele nunca mais vai fazer, é suicidar-se. Além do auxílio ao enfermo, pelo magnetismo, pela educação mental, isto é que eu acho este livro muito profícuo, porque se nós lermos devagar e lermos as entrelinhas, que é o Camilo, mas somos nós, que nós podemos aprender muito sobre esta questão da educação mental. É o tentarmos não ir ao passado, é o tentarmos não estar sempre a pensar naquilo que nos fere, que nos desequilibra. É a estruturação mental para a construção, é o fazer o silêncio, é o não apontar, porque eles começavam a apontar o outro, mas depois, quando era a vez deles contar a história deles, ainda era pior que a do outro. Portanto, nós começarmos a perceber que nós todos somos muito frágeis e que nenhum de nós está melhor que o vizinho do lado. Todos nós temos as nossas fragilidades profundas e que temos que ter essa compreensão e essa humildade. E esta educação mental neste livro, para mim, é um dos livros que eu adoro. Ivone Pereira é das escritoras que eu mais gosto de ler, porque eu vejo sempre em cada linha muitos ensinamentos para mim, porque ela escreve sobre, neste caso Camilo, mas eu estou a ler para mim, sou eu que estou ali. É a minha falta de educação mental, é a minha falta de focos, é a minha falta de saber discernir as coisas, é o perturbar-me facilmente. É como dizia a oração no início, a leitura, é deixar-nos levar pela agressividade dos outros. É falta de educação mental. Porque nós não nos devemos deixar perturbar pelos que estão mais doentes do que nós. Então eu acho este livro muito profícuo nesse aspecto. E este hospital, além de fazer isto, também faz um outro auxílio muito valioso, que é trazer estes irmãos, os mais perturbados, a nós, encarnados. E é
esta parte do livro em que a equipa do hospital vem examinar espaços, centros espíritas, para ver onde é que poderiam trazer esses irmãos desequilibrados para serem auxiliados com a palavra, com a ambiência do animismo, do médium encarnado, da palavra, de perceber que está a falar com outro corpo. E então eles também vêm cá ao planeta ver quais são os grupos que estão habilitados de coração. Não é habilitados de meios, de coisas, de casas, é habilitados de caridade, para acolher esses irmãos que necessitam de voz viva, de contacto com encarnados para perceberem melhor que já partiram, que existe um Pai Criador, que somos todos irmãos. Então este hospital também faz esse trabalho de trazê-los, fazerem acampamentos espirituais em florestas, em sítios no meio da natureza e trazê-los aos centros espíritas para terem um contacto direto com a palavra dita. Porque há irmãos que têm muita dificuldade, mesmo no mundo espiritual, a compreendê-lo. Portanto, necessitam de voltar ao contacto com os encarnados. E, portanto, todo este trabalho lindíssimo é feito neste hospital. Eu trouxe só 2 pensamentos que me chamaram muita atenção quando eu preparava esta nossa reflexão. Dizia assim, Camilo: apesar de não haver notícias dos familiares e amigos, existe em cada dormitório um aparelho estruturado em substâncias eletromagnéticas que estampava quaisquer imagens e sons que caridosamente nos fossem dirigidos, reproduzindo também a imagem da pessoa que o fazia. E depois de ir mais adiante, que normalmente oravam por ele pessoas que ele nem conhecia, e as pessoas que ele estava à espera que orassem por ele não oravam. Que a maior parte das vezes as preces pelos suicidas são feitas por seres maiores, seres mais luminosos. Isto fere-nos. A mim feriu-me bastante. Porque no fundo nós esquecemos-nos de orar pelos suicidas. E aparece a imagem de quem ora. Isto é fantástico. A orar por cada um deles. E eu penso assim logo para mim: eu tenho orado o suficiente também pelos meus que já partiram? Eles também devem ter um aparelho parecido. E eu tenho orado pelos que morrem afogados, eu tenho orado pelos ladrões, eu tenho orado pelos que morrem nas estradas, eu tenho orado por aqueles que andam perdidos aí no mundo, eu tenho orado por aqueles sós que partiram sem ninguém. Será que temos orado? É uma das reflexões que me caiu fundo, que nós muitas vezes no corre-corre da nossa vida fazemos umas preces muito rápidas e esquecemos-nos, eu estou a falar para mim, esquecemos-nos de parar e orar, porque é o alimento. As nossas preces dão-lhes vibrações calmantes. E diz também, Camilo, no hospital eram proibidas as convulsões do val dos suicidas, os chorar, as desesperadoras aflições. Fazer isso era despertar a comporta das torrentes das agonias e a caridade de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. Isto para voltar a dizer que isto somos nós todos os dias. Porque nós vamos às nossas convulsões, aos nossos choros, às nossas aflições e despertamos e abrimos comportas de sofrimento e desequilíbrio que não devemos abrir.
é a tal capacidade de nós controlarmos a nossa mente. Nós não vamos, de certeza, temos ali os espinhos, estar sempre a dar ali com a mão nos espinhos. Porque é que fazemos isso mentalmente? Se não fazemos fisicamente, porque sabemos, eu vou-me magoar. Mentalmente nós magoamos ainda mais. Porque até atraímos companhias que nem sequer são boas para nós. E são estes dois pensamentos que eu gostava de deixar hoje para nós meditarmos. Eu trouxe aqui umas imagens de algumas cidades espirituais desenhadas por pessoas que tiveram visões, por livros que descrevem, mas não encontrei nenhuma deste hospital. Mas uma coisa nós temos a certeza absoluta, é que Maria está sempre velando por nós. Quando somos encarnados ou quando somos desencarnados. Os suicidas são nós, os suicidas que já fomos, somos os maiores devedores, porque pusemos fora um tesouro que nos foi dado pelo Pai Criador. Mas Maria vem nos buscar ao colo e coloca ao nosso serviço irmãos de um amor inabalável, curando-nos, tratando-nos, corrigindo a nossa mente para que possamos alcançar equilíbrio, saúde mental, perispiritual. Isto é de uma bondade infinita. E é com Maria que vos deixo hoje esse ser de amor e de luz que nos ampara sempre. E convido a todos que, por caridade, todos os dias possamos dirigir uma prece aos suicidas. Boa noite. Nós estamos na quadra da Páscoa e cada espírito ele vivencia essa mensagem da Páscoa de acordo com o seu grau de conhecimento, o seu grau de entendimento. E muitos deles partilham conosco as suas impressões. Às vezes numa reunião de atendimento aos espíritos que espontaneamente vêm se manifestar, poderão ser 12, 15, é um número variável, né? Nós tivemos a oportunidade de selecionar 2 mensagens, uma vez que essa quadra da Páscoa é a festa da imortalidade, da mensagem da imortalidade, é a maior festa do cristianismo. Vamos ver como os nossos amigos espirituais nos falam acerca da Páscoa. Eu trouxe aqui 2 mensagens para partilhar convosco nessa noite. Passo a passo, alcançareis o Mestre Jesus. As bênçãos de Deus nos envolvem. Saudemo-nos e abriguemos para sempre o amor sublime do Pai. Aqui estamos de novo para vos deixar a mensagem da quadra que se aproxima, a Páscoa. Páscoa é o ressurgir para a vida, é a propagação do amor. Abrigai para sempre esse amor celestial que o nosso Mestre nos legou
e propagai-o através dos tempos. Não foi em vão o seu sofrimento, pois foi a forma usada para fazer acordar a humanidade para a vida espiritual em comunhão com Deus. Assim, passo a passo, os seus pés foram sulcando a estrada do amor, aquela que nos conduziria à casa do Pai. Os seus passos são de luz, para que tenhais possibilidades de o seguir. Também vós podereis e deveis, embora devagar, mas com firmeza e vontade, pisar esses sulcos gravados no chão, que por sua vez irão ficar cravados no vosso coração. Amai-vos, meus queridos. Pegai no Evangelho do Mestre e aplicai-o no vosso dia a dia, através da tolerância e do perdão. O perdão é de suma importância para se conseguir a reconstrução e correção do erro. O Mestre, nosso Rei Sublime, será para sempre o esteio e a luz que nos conduz aos prados celestiais. Ele é o amor que nos afaga e apaga a convulsão da dor. É a vida que se reparte por todos os que querem seguir os seus passos. A Páscoa, meus queridos, será para sempre uma afortunada herança que adquiriste das mãos do Senhor. Agora, é da vossa responsabilidade a propagação, ou não, dessa sublimidade vinda do céu. Comungai dessa paz para sempre. Irmão João. E temos uma outra entidade, que de uma forma poética nos traz uma outra mensagem. Luz no caminho, verdade e vida. És para nós, Mestre, a flor mais linda do jardim do nosso Pai. Em ti nos apoiamos e da tua palavra nos alimentamos, da luz que radias. Os nossos passos, ainda hesitantes, alumias no caminho do amor. És a verdade que nos ensina e invade os propósitos a seguir. És a vida que reina nos nossos corações. Para ti, Mestre, passo a passo caminhamos, por vezes angustiados e sofridos, cansados e perdidos, mas firme na nossa devoção. Somos devotos em ti, Mestre adorado. Hoje é que vimos para, em pobres, mais sentidas palavras, manifestarmos o nosso amor, que com um enorme fulgor soam bem alto para que todos possam ouvir. Amamos-te, Senhor, aqui e agora. Os teus pés nos deixamos tombar, para que possamos beijar os passos que deixas gravados no chão. Somos pecadores de outros tempos, pobres, sim, pobres em tudo, mas, porque tu és o Rei Sublime, sentimos que nos podes e queres ajudar e perdoar. Sabemos que, outrora, curaste os cegos, os surdos, os estropiados, os mudos, e sempre ouviste a voz do sofredor. Por isso aqui estamos para te pedir que seques as nossas chagas da ilusão e permita que possamos ser apóstolos ou discípulos, o que não importa, teus seguidores na propagação do amor. Confia em nós, Mestre Jesus. Ainda nos dói a alma porque ontem fomos aqueles que te martirizaram levando-te à cruz, mas hoje, depois dos nossos erros lavados, perdoados e finalmente por ti abençoados, aqui estamos, para ajudar a espalhar a tua luz, que te irradie para sempre desse brilho, que é o caminho redentor a humanidade conduz. Um nome não vamos deixar, porque afinal fomos tantos que naquele dia, há muitos séculos atrás, não te quisemos e soubemos amar. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Vamos à nossa prece final. Querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria, nossa renovação. São muitos os motivos que nos trouxeram
nesta noite a casa espírita, impregnados, mergulhados dessa psicosfera que nos fala de vida em abundância, nós queremos, acima de tudo, Senhor Jesus, te agradecer a oportunidade confiada, as lições, as mensagens aqui recolhidas e a oportunidade de termos o nosso coração iluminado pelos esclarecimentos que do mundo maior nos alarga os horizontes da vida, compreendendo a vida material, mas sobretudo, além dela, a espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia que se foi, pela noite em que estamos, pela madrugada que virá, pela primavera que chega, pelas flores que se abrirão, pelos perfumes que teremos, pelos pássaros que cantarão, que bailarão no ar, pelo sol rutilante, pela brisa de primavera anunciando-nos tempo novo. E conforme a natureza se renova, nós também aprendemos que a vida prossegue e também se renova. Aqueles nossos irmãos que outrora, há muito ou há pouco tempo, interromperam o curso da sua existência terrestre, nós hoje, em prece, unidos por eles, oramos. Os nossos conhecidos, familiares, amigos, ou até mesmo aqueles que estão no rol dos desconhecidos, nós oramos e vibramos pelos nossos irmãos que tombaram pelos caminhos obtusos do suicídio, motivados pela paixão, pela falência, pela doença, pela decepção, pelo desamor à vida, pela ociosidade, pelos vícios. Não interessa, Senhor. Não nos interessa, nem a eles, nem a nós. O que nos interessa é que somos irmãos, que provavelmente nós hoje, que estamos despertos para essa realidade, já o fomos outrora. Hoje carregamos as cicatrizes na alma, que nos servem de alento e despertamento para não repetirmos esse ou aquele erro outra vez. Pelo muito que aprendemos, pelo que eventualmente tenhamos sofrido, hoje ajuda-nos a sermos aqueles que soerguemos os nossos irmãos suicidas, vindo eles através do mundo espiritual, falando-nos através dos médiuns, ou esclarecendo uma irmã ou uma irmã, que tombando na delinquência da ilusão, ainda pode acalentar o pensamento enlouquecido do suicídio. Abençoa, Senhor, onde quer que se encontrem. Estejam eles junto a nós, estejam em seus lares, nas ruas, nos manicômios, nos hospitais, nos lares, seja onde for, Senhor Jesus, há de buscá-los e envolvê-los, para que nesta quadra pascal, que nos anuncia com o teu exemplo, pois que depois do Calvário eis a vida, o testemunho e o ressurgimento em corpo espiritual, falando-nos que a vida continua. Deixa-nos tomar do teu exemplo, amarmos e abraçarmos a vida com todas as lutas e dificuldades que possamos ter, que possamos, Senhor, nos fixar no lado nobre, útil na nossa missão, nas nossas tarefas, compreendendo a dor do abandono, a dor da enfermidade, a dor das dificuldades econômicas, a dor das feridas que julgamos que os outros nos criaram. Ah, Senhor, tem piedade de nós e permita-nos, inspirados no teu exemplo de vida
e vida em abundância. Permita-nos prosseguir em nossa jornada reencarnatória, lúcidos e corajosos, firmes e confiantes, trabalhando por nós, trabalhando pelos nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, trabalhando por todos, enfim, Senhor Jesus, vem nessa Páscoa junto ao nosso coração, deixar sempre viva e renovada a ideia da imortalidade, pois que a vida, sem sombra de dúvida, a vida prossegue e continua. Guarda-nos sob a tua paz. Envolve todas as famílias, acolhidas, recordadas, amparadas pela nossa ajuda modesta desta casa, que em verdade é a união de muitos, inspirados pela tua mensagem de amor. Guarda-nos sob a tua paz. Nas vibrações dúlcidas e amorosas dessa hora, fica conosco, Senhor Jesus, nesta Páscoa permanente, em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.